Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Amém. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e aí você pode se sentar. As crianças até 9 anos podem ir para suas salinhas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais, irmãos, amém? Está fraco esse amém. Deus é bom demais, irmãos, amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 13. Enquanto você abre, o pastor Áquila, esse final de semana, ele está, esse domingo, pregando exatamente agora, lá na igreja que o pai dele ajudou a fundar em Andradina, São Paulo. A igreja faz 48 anos e ele é um dos convidados a pregar lá, a estar ministrando lá. E pediu que eu trouxesse a palavra para vocês, amém? De manhã eu já pude ministrar a palavra, foi uma bênção. E é um privilégio poder compartilhar com vocês essa palavra. Acharam, amém? Hoje nós estamos com a presença ilustre do Rui e da Rosana, nossos irmãos lá de Bombinhas, vieram para o casamento do filhão que está chegando. Amém, bem-vindos, queridos. A casa é de vocês, sintam-se à vontade, amém? Tem mais alguns visitantes aí, mas depois a gente fala com eles, amém? Acharam? Mateus 16, 13 a 19, se você não encontrou, nós vamos estar passando aí também no telão. A versão que eu vou estar lendo é um pouco diferente da sua, é uma versão contemporânea, mas vai dar tudo certo no final. Então Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19, vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Até aí, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Obrigado pelo teu agir, pelo teu poder. Obrigado porque nós já fomos abençoados por esse período de adoração. E Senhor, nós estamos felizes por aquilo que o Senhor vai fazer. E nós agora queremos abrir o nosso coração para aquilo que a tua palavra tem a falar conosco. Nós abrimos o nosso entendimento, pedimos: Espírito Santo, revela essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo ladrão da palavra, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, e trazemos cativa a nossa mente à obediência dele, do amado Jesus, em nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Mateus 16, de 13 a 19, foi a leitura que nós fizemos agora. Queridos, as chaves, elas são essenciais para abrir lugares que precisam ser guardados, lugares especiais. Tudo que é precioso precisa ser guardado por chaves, não é verdade? Por segredo. Você chegou nesse culto, provavelmente você que veio com o seu carro, você trancou o seu carro. Talvez você tenha acionado o alarme, ou talvez se o seu carro é um pouco mais antigo, você só girou a chave, né? Só que se o seu carro é muito moderno, talvez você saiu do seu carro e ele já travou sozinho, já automático, porque tem uma fichinha no seu bolso. Mas as chaves, as senhas, os segredos são para guardar coisas preciosas, amém? Estão comigo? Da mesma forma, existem lugares em Deus que estão guardados, porque são preciosos, lugares que nós precisamos de chaves para abrir. Nessa noite é isso que eu vou falar. Nós precisamos de chaves para encontrar os lugares do qual Deus ele tem reservado para nós. Tem muitos lugares preciosos que Deus tem para nós, e nós precisamos das chaves corretas para abrir, para acessar esse lugar, amém? Nós não precisamos chegar no céu
para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós podemos sim trazer as realidades do reino para a terra, e desde a terra já começar a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. É sobre isso que eu vou falar nessa noite. Vamos falar sobre o tema da mensagem. Você que vai anotar para a célula, as chaves do reino. As chaves do reino, o tema da mensagem. Não tem esboço, tá, gente? Então, se você vai compartilhar na célula, anota tudo. Depois, qualquer coisa, você pode estar assistindo depois nas nossas plataformas digitais. Nada, é só no YouTube mesmo. No contexto aqui que nós estamos vendo, queridos, o texto que nós acabamos de ler, o contexto dele, Jesus ele faz uma pergunta em um lugar específico. Eu comecei a dizer, Jesus chega a Cesareia de Filipe. Nesse lugar específico, Jesus faz uma pergunta. Eu quero falar um pouco desse lugar, do contexto desse lugar, o que significa Cesareia de Filipe. Eu quero falar deste lugar. Queridos, Cesareia de Filipe era um lugar de muitas nascentes. Uma terra de Israel que por várias partes da terra de Israel, ela é seca, ela é árida. Um lugar que tinha fontes, que tinha nascentes, era um lugar muito precioso. É um lugar muito procurado. Inclusive esse lugar é um lugar que era utilizado para cultos pagãos. Muitos adoradores de falsos deuses iam naquele lugar para prestar cultos pagãos. Era uma fonte, é um lugar, uma nascente, muito utilizado. Lá haviam fortalezas dos antigos deuses da Síria, da Grécia e de Roma. Então era um lugar específico. Jesus chega nesse lugar. Note, Jesus estava passeando por todos os lugares. Ele chega nesse lugar específico e ele faz a pergunta para os discípulos. Quem diz? O que estão dizendo? Quais são os comentários aí que estão fazendo? Quais são as postagens que estão fazendo ao meu respeito, se fosse nesse tempo, né? Quais são as postagens? Quais são os memes? O que está acontecendo? O que estão dizendo ao meu respeito? Jesus pergunta. Nesse lugar específico, ou seja, ele chega naquele lugar, um lugar de adoração. E ele pergunta, será que as pessoas não têm me apercebido como um falso Deus que é adorado aqui? Será que as pessoas não têm me visto como alguém que apenas vai operar um milagre? Essa é a pergunta que Jesus faz. Quem os outros dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, o que estão falando a meu respeito? Nota, queridos, que Jesus não pergunta diretamente para os discípulos, mas a realidade, Jesus estava jogando um verde para saber o que realmente os discípulos pensavam dele. Sabe aquela história de jogar um verde? Então, Jesus ele joga um verde nos discípulos. Fala, o que estão pensando, o que estão falando ao meu respeito? Mas na verdade Jesus estava muito pouco preocupado com o que as pessoas estavam pensando ao seu respeito. O que Jesus queria verdadeiramente saber é se os discípulos realmente sabiam com quem eles estavam andando. Jesus estava perguntando, vocês sabem com quem que vocês estão andando? Mas Jesus quis jogar esse verde primeiro perguntando para as pessoas. Vocês acham que Jesus não sabia a opinião das pessoas? Sim ou não? Ele sabia. Jesus é Deus, amém? Ele sabia o que se passava. Jesus sabia como o povo enxergava. Jesus sabia que o povo apenas o enxergava como um multiplicador de pães e peixes, como alguém que curava os enfermos. É assim que Jesus era enxergado naquela região. Jesus ele era procurado. Onde Jesus estava, as multidões iam até ele, porque queriam as bênçãos das suas mãos. Jesus já sabia a opinião, o que as pessoas pensavam ao seu respeito. O que Jesus realmente queria saber é, e vocês? O que vocês pensam ao meu respeito? O que vocês pensam, Pedro, Tiago, João? O que vocês pensam ao meu respeito? Ou seja, será que vocês sabem com quem vocês estão andando? Por que vocês estão andando comigo? Essa é a pergunta que Jesus faz para eles. E é a mesma pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Você sabe com quem você está andando? Quem é Jesus para você? Qual a sua percepção de Cristo? O Espírito Santo faz essa pergunta para nós esta noite. Jesus queria saber realmente se eles o conheciam. Queridos, tem gente que está há 20 anos na igreja, mas ainda não conhece Jesus. Pelo menos da forma que Jesus quer que a gente conheça. A gente cantou um trecho daquela música, eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Eu acho que é o sonho de Jesus isso, nós sermos assim. Acordar apaixonado, amar Ele, né? E acordar de noite falando o nome dEle, acho que é o sonho dEle, né? A gente canta profeticamente, né, Wesley? A gente canta profeticamente essa música, né? Esse é o desejo. Mas tem pessoas que andam há muitos anos, estão na igreja há muitos anos, mas ainda não conhecem Jesus. Então Jesus faz essa pergunta: será que vocês sabem com quem vocês estão andando? Será que vocês têm essa percepção? Qual tem sido a intenção do coração de vocês? Qual tem sido a sua intenção, querido? O que te traz para a igreja? O que te faz ir à célula?
O que te faz acordar de manhã? Jesus chega a um lugar de cultos pagãos e faz essa pergunta: será que para vocês eu não tenho sido apenas um operador de milagres, um Deus como esses falsos deuses que são adorados aqui? Um Deus que você precisa fazer algo para receber algo? A primeira coisa que nós precisamos entender nessa mensagem, queridos, é que é preciso ter a revelação de Cristo em nosso coração. A primeira coisa que eu preciso ter, você que está anotando, é a revelação do Cristo, do Messias, na pessoa de Jesus. Cristo precisa ser revelado em nós. Eu preciso entender verdadeiramente quem é o Cristo. É por isso que ele faz essa pergunta: será que vocês sabem quem é Jesus? Cristo, queridos, não é o sobrenome de Jesus. Tem gente que pensa que Jesus chama Jesus Cristo de Nazaré. É o nome e o sobrenome dele. E o terceiro nome não é, queridos. Cristo é a identidade de Jesus. E naquela época ele não havia sido chamado de Cristo ainda. Eu preciso ter a convicção de quem realmente Jesus é. Note, queridos, que essa revelação, ela não é uma revelação dada por homens, é uma revelação dada para o Pai. Vamos ler de novo o texto lá, quando Pedro fala: tu és o Cristo. Olha lá. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Queridos, quem revela Cristo em nós é o próprio Pai. Eu preciso deixar que o Pai revele Cristo em nós. Jesus, ele se alegra com a resposta de Pedro aqui. Ele fala: bem-aventurado és, Pedro. O que é segundo a Bíblia, bem-aventurado quer dizer: você é muito feliz, Pedro, porque não foi o homem que te revelou, Pedro, foi o meu Pai que revelou. Então a primeira verdade que eu extraio é que, a segunda, aliás, é que para ter o entendimento, a revelação do Cristo, eu preciso ter essa revelação do Pai. Daqui a pouco vai fazer sentido, eu ainda estou introduzindo essa mensagem. Precisamos deixar que Cristo seja revelado em nós, por Deus, é pelo Pai. Não é um entendimento humano. Você não vai ler, não vai entender Cristo pelos livros que você leu, ou talvez pelo tanto que você leu a Bíblia. É o próprio Pai que precisa trazer a revelação e o entendimento. O que Ele é para você? O que Ele é para você? Jesus não é só aquele que te livra do inferno. Eu lembro quando eu me converti, apesar de eu ter recebido Jesus como meu Senhor, eu ainda não tinha tido a revelação do Cristo em mim. Então eu ficava com dó de Jesus quando eu assistia aqueles filmes lá, Paixão de Cristo, os outros. Eu ficava chorando quando eu via aquilo. Não que é errado você chorar, tá, queridos? Mas eu ficava naquele nível, porque eu falava: coitadinho de Jesus, morreu por mim. Obrigado, Jesus. Olha, coitadinho, morreu por mim. Porque eu não tinha a revelação do Cristo. Mas eu entendi que hoje Ele é leão, que reina, que ruge sobre a minha vida. Eu preciso ter a convicção, eu preciso ter o entendimento, a revelação do Cristo. Pedro teve essa revelação. O que é Cristo? Por que ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Essa revelação ninguém tinha sido dada ainda, mas o Pai revelou. O que quer dizer Cristo? A palavra Cristo quer dizer Messias, o prometido, aquele que faria a ligação do céu com a terra novamente, o remidor, o salvador. Não aquele que apenas nos livra da morte, mas aquele que nos liga ao Pai, aquele que é o tudo, amém? Glória a Deus. Então eu preciso ter a revelação de Cristo. Interessante que quando Jesus, ele chama Pedro pela primeira vez ali, ele não chamava de Pedro, na realidade a gente conhece ele como Pedro, mas a sua identidade humana é Simão. O nome dele no qual ele foi batizado é Simão, filho de Jonas. Em algumas versões fala Bar Jonas. Bar quer dizer justamente isso, filho. Simão, Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Então note aqui no texto que Jesus chama: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas. Ou seja, Jesus está chamando ele pela sua identidade humana. Só que o interessante é que depois ele diz assim: eu porém te digo, tu és Pedro. Jesus chama ele de Simão, filho de Jonas, e depois no versículo, leia aí comigo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou. 18. Eu te digo que tu és Pedro. Olha só que interessante, queridos, eu quero chamar atenção para esse ponto aqui. Quando eu tenho a revelação do Cristo dentro de mim, e quem traz essa revelação? É o Pai.
Não é algo que eu vou estudar num seminário. Repito, não estou falando contra o seminário, quem lê livros, tá? O pastor falou lá que não pode ler livro. Não é isso, gente. Eu estou dizendo que a revelação do Pai, do Cristo, aliás, vai ser só dada somente pelo Pai. Então, quando eu tenho a revelação do Cristo em mim, aí sim eu vou saber qual é a minha verdadeira identidade em Deus. Porque Jesus, ele troca o nome de Simão. Fala, bem-aventurado és Simão Barjonas. Eu, porém, te digo, tu és Pedro. Então, eu quero dizer com isso que quando eu tenho a revelação de Cristo, eu também tenho a revelação da minha identidade em Deus. Existe uma identidade, um destino em Deus para você, amém? Só que essa identidade e esse destino só vão ser revelados quando você tiver Cristo revelado dentro de você. Talvez não esteja fazendo sentido para você. Nós já vamos nos aprofundar mais isso em revelação do Cristo em nós. Quando Cristo é revelado a mim pelo Pai, queridos, a minha verdadeira identidade também é revelada. Você tem uma identidade, você tem um destino. Eu preciso parar de enxergar Jesus de uma forma religiosa. Eu preciso parar de enxergar Jesus como um coitadinho. Eu preciso passar a enxergá-lo na sua verdadeira identidade. Eu preciso ter Cristo revelado em mim. Eu preciso me envolver com Cristo. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Não apenas de uma forma religiosa. Não apenas olhar para Ele e falar coitadinho. Alguém que eu falo só no domingo, quando vai no culto. Quando eu vou no culto eu falo. O Pai é o Pai que revela quem Cristo é, quem Jesus é no nosso coração. Eu preciso entender, eu preciso pedir, Pai, revela Cristo em mim. Eu preciso entender, porque aí sim eu vou saber o meu verdadeiro chamado. Muitas vezes nós não descobrimos o nosso propósito, porque nós ainda não tivemos a revelação do Cristo, nós ainda não nos aprofundamos nisso, o nosso entendimento. A revelação do Cristo, queridos, nada mais é do que a gente dizer assim, Senhor, eu não quero apenas entendê-lo pelo meu intelecto, eu quero me render ao Pai, e eu quero que o Senhor revele Cristo dentro de mim. Amém? Vocês estão entendendo? Eu preciso parar de enxergar Jesus apenas de uma forma religiosa. Eu preciso parar de enxergar Jesus apenas como alguém que me dá o que eu preciso. Eu preciso parar de enxergar Jesus assim. Essa foi só a introdução, queridos. Depois que Pedro tem essa revelação de Jesus pelo Pai, ele chama de Cristo. Jesus fala para Pedro assim, no versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. É agora que eu começo a pregar. Aquilo foi só a introdução, tá? Diga para a pessoa que está do seu lado: as chaves do reino, enquanto eu tomo água. Eu sei que é chato falar, olha para o lado e fala, mas é o tempo que a gente tem para beber água, tá, gente? Então fala mais uma vez, as chaves do reino. Queridos, o mais interessante aqui é que as chaves do reino só serão entregues para quem tem Cristo revelado dentro de si pelo Pai. O que quer dizer isso? Quer dizer um nível em Deus de maturidade. Existem chaves, existem áreas da sua vida que talvez você não acessou, porque você ainda não teve Cristo revelado dentro de você. Como que eu faço para ter Cristo revelado? É só se render, parar de lutar e se render. Amém? As chaves só serão entregues quando Cristo é revelado, quando a minha identidade, o meu propósito no Senhor também forem revelados. Pedro, a Bíblia diz que Jesus fala: Pedro, eu te darei as chaves. Jesus faz uma promessa para ele: Pedro, você terá as chaves. Ele não recebeu as chaves. Jesus falou: toma, Pedro, agora você tem as chaves. Não, Jesus falou: você vai receber. Tanto que depois que Jesus fala isso, Pedro fez um monte de queca, né? Cortou a orelha, fez um monte de coisa, porque havia uma promessa: eu vou te dar as chaves. Ou seja, quando eu vencer, eu vou conquistar as chaves, eu vou te dar as chaves. Jesus faz uma promessa, mas isso aqui é para mais para frente. Estou dando um spoiler lá da frente. Então Pedro receberia as chaves. Queridos, o que quer dizer palavra-chave? Eu gosto muito de pesquisar o original das palavras. Eu gosto, toda vez que eu vou ministrar, eu vejo uma palavra que é chave para a minha mensagem, eu vou pesquisar ela no original. Eu fui pesquisar no original a palavra chave. O original que eu falo é a Escritura. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. No grego, a palavra-chave quer dizer kleis. Kleis, não é cleia, quase cleia, né? Mas é kleis.
que quer dizer, sabe o que quer dizer a palavra kleis? Sabe o que quer dizer? Fala, não. Obrigado. A palavra kleis quer dizer poder e autoridade. Então, quando Jesus fala, eu te darei a chave, Jesus está dizendo assim, eu te darei poder e autoridade. Pedro, você vai ter poder e autoridade, porque você teve Cristo revelado dentro de você, e quando eu vencer, você vai ter o poder e a autoridade, porque somente aquele que tem Cristo revelado, recebe poder e autoridade. Amém? Obrigado pelo aleluia, pelos 10, glória a Deus. Ou seja, quem tem as chaves tem poder e autoridade para abrir e para fechar. Amém? Eu falo tanto, queridos, de autoridade espiritual, quanto inteligência espiritual, porque são duas coisas distintas, a autoridade espiritual e inteligência espiritual, porque a autoridade me diz do poder que eu tenho para fazer, inteligência fala da sabedoria que eu preciso ter para fazer. Então quem tem a chave, não tem apenas a autoridade, mas tem também inteligência para fazer. É disso que esse texto está falando, é disso que Jesus está falando para Pedro. As duas coisas são importantes, queridos. Inteligência e poder são importantes para o avanço do reino, eu preciso ter isso. Então, quem tem inteligência e poder? Somente quem é maduro. Elas só seriam entregues a Pedro a partir desse entendimento e dessa revelação, e a partir da maturidade que Pedro alcançaria nos próximos anos. E foi isso que nós vimos acontecer. Então a autoridade também, fala também de autoridade, também ele fala assim, e você vai ligar e desligar. Quero falar um pouco de ligar e desligar. Isso indica, queridos, que Jesus ativou as provisões para que a igreja recebesse autoridade. Autoridade para ligar e desligar. Ligar e desligar está ligado a proibir e permitir. Quando eu ligo e desligo, também eu estou podendo também proibir e permitir as coisas. Por exemplo, se alguém está ligado ao pecado, a igreja ela pode desligá-la, a pessoa do pecado. Como que ela vai fazer isso? Pregando a provisão da liberdade do pecado em Cristo. Olha só que interessante, uma pessoa que talvez está cativa, ligada a uma atuação demoníaca, a igreja pode desligar isso pela autoridade e o poder que ela tem. É isso que a palavra kleis, chaves, quer dizer. É isso que Jesus estava querendo dizer. Não fala de uma chave física. A igreja tem poder e autoridade para ligar e desligar. E quem que é a igreja? É nós, é aquele que tem Cristo revelado, é a igreja. Toda porta tem uma chave que abre e fecha, não é? Toda porta. Às vezes, nem todas as chaves abrem a mesma porta, se bem que aqui na igreja não é a mesma coisa. Nós temos uma chave que abre 3 portas, né, Mateus? Mateus que é o chaveiro aí da igreja, né? É o cara que abre as portas aí. Mas nem toda chave abre a mesma porta. Nós temos de ser para utilizar a chave correta. Por isso é preciso amadurecer para utilizar as chaves corretas, amém? Como? Para acessar os lugares em Deus. Você já viu uma criança pequena, um bebê, brincando com chave? Criança gosta de chave, bebezinho. Às vezes ela pega a chave do pai e ela começa a brincar, mas ela não tem, às vezes ela tem a chave na mão, mas ela não tem o poder, a autoridade e também a inteligência para usar aquela chave. A criança vai ver ela brincando, né, com a chave, mas ela não vai ter poder e autoridade. Elas não conseguem usar essa chave. Lá em casa nós temos só uma chave. E aí, para não deixar a esposa trancada, eu deixo a chave em casa. Às vezes já aconteceu de eu levar a chave e ela ficar trancada. E é de propósito, estou brincando, né? Não. Mesmo quando está a chave, ela não sai sem me avisar. Mas e por causa disso eu chegava para almoçar em casa. E aí, às vezes falava para os meninos abrirem, pedir para os meninos abrirem o portão para mim chegar. O Brian assim, ele joga a chave por baixo e fala, se vira, pai. Abre aí, né? Joga a chave lá por baixo, eu tinha que abrir. O Azaf não, ele queria abrir o portão para mim receber, para ser o primeiro a me abraçar. O Brian às vezes estava ocupado fazendo a tarefa, uma coisa, ele não se preocupava com isso. Mas o Azaf ele queria abrir, mas como ele era muito pequenininho, agora ele já sabe, né? Mas antes, ele colocava a chave errada, porque fica várias chaves, ele colocava a chave errada, tentava girar e não dava certo. Por quê? Ele tinha a chave na mão, mas ele não tinha maturidade para usar a chave. E mesmo que às vezes uma pessoa tem chaves na mão, o Senhor entrega a chave, mas às vezes a pessoa não tem maturidade. É isso que às vezes acontece conosco. Às vezes Deus nos dá a chave, mas a gente não tem a maturidade para abrir, para acessar as portas.
nós temos de usar as chaves certas. Por exemplo, Jesus ele foi um exemplo de várias situações que ele precisou usar. Eu falei aqui da questão de chave, mas tudo que é precioso precisa de uma chave, amém? Uma vida é preciosa? É muito preciosa, então também ela precisa de chaves. Vidas preciosas precisam de chave. Então Jesus, para lidar com algumas vidas, ele usou várias chaves distintas. Por exemplo, vocês lembram lá com a mulher samaritana? De João 4? Abra lá em João 4 a sua Bíblia. E João 4 vai contar a história da mulher samaritana. Se você não conhece essa história, depois você lê todo o capítulo 4 que você vai conhecer. Mas é uma história linda, é muito famosa. A mulher que, de má fama, que foi beber água na hora do almoço. Jesus estava passando lá, vamos ver o texto. João capítulo 4. Vou dar a partir do 5, tá? João capítulo 4, versículo 5. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar a água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber tu, e tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? És tu, por acaso, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se dará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Até aí, queridos, nota que aqui é um diálogo, uma conversa. Jesus foi conversar com uma mulher. Jesus, na realidade, ele não foi conversar com a mulher. Ele parou, cansado da viagem, enquanto os seus discípulos foram comprar comida na cidade de Sicar. Ele ficou na porta da cidade, onde tinha o poço. Ele ficou ali, e a mulher chegou para beber água, para pegar água, apanhar água. Ela chegou com um cântaro, um lugar, imagine um poço. Quem sabe como é um poço? Você tinha que colocar a cordinha lá dentro para puxar a água. Então a mulher tinha todo o equipamento para pegar água. Jesus falou: me dá um pouco dessa água. E a mulher se assentou: não, você é judeu, e os judeus não se dão com os samaritanos, então como é que você pede água para mim? Como é que você fala comigo? Ainda mais pedir água. Note aqui, queridos, que essa mulher estava com o coração endurecido. Mesmo ela com a vida torta, a Bíblia diz, mais para frente você vai ver que essa mulher, ela havia tido 5 maridos, e o que ela estava casada não era de fato o marido dela. Então era uma mulher de má fama. Por que ela foi aquele horário? Um horário que ninguém ia, porque provavelmente ela era mal falada. Talvez ela passava pela rua, as pessoas falavam: já vai lá, adúltera. Talvez era uma mulher que era conhecida assim pelas pessoas. Então ela tinha muitas dificuldades na sua vida. Só que quando ela se encontra com Jesus, ela estava com o seu coração fechado. É como se você, às vezes, não sei se você já teve experiência de pregar para alguém na rua, alguém foi pedir comida para você, algum mendigo, alguém que está na rua, pede um dinheiro, talvez você vai dar uma palavra, e a pessoa conhece a palavra, daí ela começa a pregar para você. Daqui a pouco assim a pessoa está, quase que está orando por você, Por quê? Porque ela fecha o coração ali no seu mundinho religioso e trava. Aquela mulher estava travada. Porque quando ela foi ter com Jesus, ela começou a questionar: por que você está pedindo água para mim? Ela estava com a vida arrebentada, questionando por que você... E o pior, quando Jesus ele fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, eu te daria água viva. Interessante que ela faz uma zoeira com Jesus: já que você tem água viva para me dar, eu nunca mais vou ter sede, então me dá dessa água sempre. E tem gente que pensa: a mulher está pedindo água viva. Não, queridos, ela estava fazendo uma brincadeira. Já que se eu tomar dessa sua água eu não vou precisar mais beber, nem vir aqui passar vergonha, então eu bebo e daí não venho mais. Ela faz se você ler o texto, ela vai dizer isso, porque ela estava com o coração fechado para Jesus. E Jesus, eu estou falando aqui de chaves, amém? Jesus ainda não tinha encontrado uma chave para acessar o coração dessa mulher, até que ele encontra. Olha só, disse a mulher, versículo 15, aquele ponto que eu falei para vocês: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui tirá-la. Fez uma brincadeira com Jesus. Aí Jesus acessou o coração dela. Olha só o que Jesus disse. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e volte aqui.
pegou a mulher, né? Acessou a chave. E a mulher aqui, ela talvez não tinha o que falar, mas espera aí. Respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: bem, disseste a verdade. Versículo 10, pode ler aí. Disse a mulher, não, 17, respondeu ela: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tem marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse a verdade. Jesus conseguiu acessar. O que Jesus usou aqui, queridos? A revelação, a profecia, para acessar o coração dessa mulher. Então, a profecia, a revelação é uma chave. Só que assim como toda chave, eu preciso ter maturidade para usar. Eu vejo muita gente às vezes questionando o profético, a movimentação profética. Nós não podemos questionar algo que é dom de Deus. Nós temos que saber usar. Eu não posso questionar o que Deus deu, mas eu também não posso ter imaturidade para ir tentar usar uma chave que eu não estou apto a usar e entender. Então Jesus usou essa chave. Outra chave, quando Jesus ele foi acessar o coração, vocês lembram do endemoniado gadareno? A Bíblia diz que na terra de Gadar havia um homem que por anos ele sofria, atormentado por demônios. Ele estava acorrentado, porque ele não podiam liberar ele, senão ele se jogava, se batia na parede. Jesus ele usou uma chave muito importante também. Eu não vou abrir para nós ganharmos tempo, mas Jesus ele chama o gadareno pelo nome. Qual é o teu nome? E o gadareno, como não era ele que estava lá, eram os demônios falam: nosso nome é legião, porque nós somos muito. E a Bíblia diz que Jesus, a partir daí, ele expulsa. Então Jesus usou a chave da identidade. Também é uma chave para acessar. Zaqueu, vocês lembram de Zaqueu, publicano? Político corrupto, se fosse nos nossos tempos. Zaqueu, ele foi ter com Jesus, mas ele tinha um coração corrompido. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e aquilo traz um impacto na vida de Jesus, vê aquele homem subindo na árvore. Jesus fala: olha, convém eu jantar contigo na tua casa. E qual foi a chave que Jesus usou para acessar o coração de Zaqueu? A intimidade. Então as pessoas são preciosas, e como preciosas elas também precisam de chaves. Cada pessoa tem uma chave. As chaves elas podem ser dons de Espírito, um dom que o Espírito um dom que o Espírito dá. As chaves também podem ser projetos, algo que o Senhor te dá, uma estratégia, uma ideia, também pode ser chave, porque chave fala de autoridade e poder, amém? Estão comigo? Quem está comigo aí? Dorme não, pessoal. Então as pessoas precisam de chaves para abri-las. Viu, pais? Quem tem filhos aqui? Seus filhos são preciosos. O coraçãozinho deles também tem chave para abrir. Tem áreas que na vida do seu filho, que você só vai abrir usando as chaves corretas. Viu, maridão? O coração da sua esposa tem chave. E às vezes essa chave talvez é seu cartão de crédito para ele no shopping. Brincadeira, as irmãs elas não se vendem por isso, né, irmãs? Mas um cartão de crédito ajuda, sim. Brincadeira, queridos. As mulheres, a sua mulher tem uma chave para lidar, para conversar com ela. Não é de qualquer jeito. Não é chegar e falar: hoje tem. Só se for morte. Tem chave, tem jeitinho para fazer, para conversar. Seu marido, mulher, ele tem uma chave no coração dele. Talvez ele está com o coração endurecido, mas ele tem um jeito de falar com ele, tem uma chave. As pessoas elas têm chave. Eu preciso aprender, ter maturidade para usar as chaves corretas. As chaves elas destravam áreas fechadas, amém? As chaves podem te levar a abrir áreas fechadas e travadas na sua vida. Talvez o seu casamento está travado, não vai, não flui. Talvez está fechado. E é qualquer chave que você vai meter lá para abrir? Não. Peça sabedoria: Senhor, qual é a chave para que eu utilize nessa área do meu casamento? As suas finanças têm chaves. Talvez a chave é uma chave que você não está usando, talvez de ser um dizimista, de ser alguém ofertante. É preciso, queridos, ter maturidade para poder saber qual a chave usar. Amém? E aí sim, com maturidade, peça ao Pai: Pai, qual é a chave? Qual é a chave que eu preciso para abrir essa área, essa situação na minha vida? Já? Para concluir. Obrigado, pessoal. Para ficar bonitinho, para sair na câmera. Para concluir. Tá bem, eu vou pregar mais 1 hora, então, já que vocês me deram essa moral. Estou brincando. Para concluir, mas não é concluir concluindo, tá? Para começar a concluir. Mas e quando você tem a chave certa?
ela entra na fechadura, mas ela não abre a porta. O que fazer? O que fazer? Me ajudem. Está travado, não abre. Você pôs a chave lá, está travado, não abre. Pôr um desengripante, talvez? Passa um desengripante. E se passar o desengripante e não resolver, o que acontece? Está travada a porta, não abre. Você passou o desengripante, fez tudo e não abriu. O que a gente faz? Fala mais alto, faz o quê? Chama o chaveiro. Chama um especialista. Queridos, interessante que nós passamos por isso esses dias, em casa. Né, meu amor? Nós passamos por isso em casa. A porta da frente da nossa casa emperrou, gente. Emperrou a porta. Douglas, eu fazia de tudo, colocava a chave, cara. A chave até girava, mas não abria. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Acabei com o frasco de desengripante que tinha. Queridos, e tudo que acontece às vezes errado em casa, tem um senhor YouTube. E a gente olha lá, né? Como destravar chaves que estão travadas. Pesquisa lá, né? E você tenta de tudo, enfia tudo, colher, garfo, faca, agulha, prego. E nada abria aquela bendita porta. Nada. Aí eu tive a mesma ideia que vocês tiveram agora. Ô mané, desculpa a palavra. Chama o chaveiro. Eu falei, então tá bom, eu vou chamar o chaveiro. Queridos, a gente já tinha desistido, já. E o interessante, o pior, a gente estava entrando pela porta do fundo de casa. O dono da casa entrando pela porta do fundo. Daí você entra pelo fundo da casa, né? Normalmente não é agradável. Você dá aquela volta, você chega em casa, aí lembrei que a porta está estragada, tem que dar a volta e entrar. Isso aconteceu com a gente, queridos. A gente estava entrando pelo fundo. Foi bem naquela época do Remanescência. A gente foi para o Remanescência, a porta estava travada. Daí a minha esposa falou, amor, não mexe mais não, vai que esse negócio abre, daí não quer fechar mais. Aí fica com a porta aberta, né? Então deixa assim, depois que a gente voltar. Aí nós voltamos, ficamos aquela semana. E ele estava ali. Querido, você sabe que é exatamente isso que a gente faz? Quando algo trava na nossa vida, a gente quer dar uma volta. Pega essa. Às vezes a gente não resolve, a gente quer dar uma volta, quer dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho, vou dar uma volta aqui que eu acho que vai dar certo. Não dá certo. Não é a mesma coisa. Fala, Deus. É isso que aconteceu, queridos. É isso que acontece com a gente. A gente quer sempre procurar um caminho mais fácil. Não quer enfrentar o problema. A gente quer procurar um caminho mais fácil. Dar um jeitinho para o negócio se organizar. É isso que a gente estava fazendo. Queridos, a gente se acomoda facilmente ao invés de fazer o correto. Ao invés de lutar pelo que é certo. E olha que interessante. Quando acontece isso, nós precisamos chamar o quê? Chaveiro. E tinha um chaveiro a 300 metros de casa, gente. Que o Google se pergunta, né? Chaveiros na imediação. Aí ele dava o chaveiro. Tinha um 300 metros de casa. E o pior, já tinha passado lá em frente e não tinha percebido que tinha um chaveiro. Do lado de casa, eu quebrando a cabeça, entrando pelo fundo. Com medo de gastar, vai ser uma fortuna. Tinha um chaveiro a 300 metros, querido. Eu não tinha prestado atenção nele. Aí eu peguei o telefone e liguei. Em 2 segundos ele atendeu. Falou, estou indo agora aí, onde é o seu endereço? Falei, pertinho, está bem pertinho, vou aí. E aí fez, por que você não chamou antes, né? Faltou ele perguntar, né? Ele não perguntou. Aí ele veio, chegou em casa, queridos. E aí eu falei para ele, você pode, por acaso, abrir pelo lado de fora? A porta? Ele falou assim, não tem como. Eu preciso entrar lá dentro para abrir. Eu preciso, então vem cá, dá a volta, né? Vem cá e entra aqui dentro. Queridos, tem áreas na sua vida que estão travadas, que as chaves não estão abrindo, que o chaveiro vai precisar entrar lá dentro. Por fora não dá para abrir. Sabe por que ele falou para mim? Não tem espaço para abrir por aqui por fora. Lá dentro eu vou ter mais espaço para trabalhar. Falei, amém. Né? No meu coração, né? Tá bom, vamos ver nesse negócio. Tá com medo de gastar, né? Quanto será que vai ser a pegada, Rui? Queridos, ele entrou, e mais interessante que ele entrou dentro de casa e começou a mexer, começou a trabalhar. E o mais interessante desse chaveiro, deixa eu me encontrar aqui. Quando ele começou a trabalhar, ele falou, rapaz, o negócio está complicado aqui, porque o miolo da chave está saindo. A sua fechadura está legal. Aliás, o miolo seu está legal. Ele tirou e aí estava rodando, o miolo está legal. Só que a fechadura tem alguma coisa travando ela. Nós vamos precisar arrancar essa fechadura. Tem que tirar o trinco e vamos precisar tirar essa fechadura aqui. Eu falei, tá bom, vamos tirar então. E aí nós começamos a trabalhar. Por que eu falo nós? Porque ele começou a me
colocar para trabalhar junto com ele. O interessante é que aquele chaveiro é um chaveiro diferente. Ele começou a me ensinar o ofício ali, Denner. Ele começou a me explicar como é que faz. Eu falei, rapaz, que cara engraçado, né? Começou a me ensinar, faz isso, martela aqui. Daí teve um determinado momento que ele não tinha ferramenta específica. Ele falou, vou precisar ir lá na oficina, que é pertinho. Daí você vai fazendo isso, você vai batendo aí, vai tentando abrir, que é o trinquinho lá do trinco, né? O negócio, a maçaneta. Tinha um pininho na maçaneta, eu tinha que tirar aquilo lá para ele poder abrir a fechadura. Estão comigo? Entendem? Tem um pininho, né? Aquele pininho estava emperrado. Então ele não estava com a ferramenta certa para tirar. Ele falou, vai tirando aí. E aí ele saiu. Daqui a pouco chega a minha esposa lá, ouvindo um barulho, né? Ela falou, ué, cadê o chaveiro? Tá eu lá mexendo na porta. Eu falei, amor, ele pediu para me fazer aqui. Eu falei, mas você que está trabalhando? Ele está me ensinando. Você já imaginou você chamar um marceneiro na sua casa, ele começar a te ensinar, Kenison? Começar a ensinar você a mexer? Queridos, mas esse chaveiro era muito de Deus. Ele queria me ensinar algo. Daqui a pouco eu vou falar o que ele estava ensinando. Aí ele voltou, daqui a pouco ele volta. Ele voltou com as ferramentas, ele conseguiu tirar, destravou lá, tirou. Aí ele tirou a fechadura para fora. Aí ele falou, vem cá. Eu falei, fala. Não entendia nada, né? Ó, tá vendo esse trinquinho, essa pecinha aqui, uma latinha. Isso aqui que está impedindo. Eu vou tirar ela e vai acabar o problema. Às vezes, eu falei, não, mas não é melhor a gente pegar e trocar essa fechadura? Ele falou, não precisa trocar. Porque essa é a nossa cultura. Quando algo emperra, algo trava, a gente quer o quê? Trocar, substituir. Queridos, tem jeito para a sua vida, tem jeito para o casamento, tem jeito para as pessoas que estão ao seu redor. Não precisa trocar, amém? Então ele foi lá, resolveu, colocou a fechadura, arrumou, falou, agora está prontinha sua fechadura. Aí ele jogou na minha mão, pode colocar lá. Eu falei, mas como assim, cara? Pode colocar no lugar. Eu falei, não, mas eu não sei, não, eu vou ensinar você. O cara estava me ensinando. Deixa eu ver se eu tenho essa foto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A Zê tirou uma foto, ela achou engraçado demais, e ela tirou uma foto do chaveiro me ensinando. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês ela daqui a pouco. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Ele estava me ensinando. E sabe o que Deus ministrou no nosso coração? É que tem áreas na nossa vida que Deus vai precisar nos ensinar a destravar as fechaduras. Aquele homem representava o próprio Deus nas nossas vidas. Ele representava o próprio Deus. E quando ele faz essa questão, deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Olha lá a situação. Pra vocês verem que é verdade. Aquele é o chaveiro, tá? O outro ali largado sou eu, tá? Descalço, estou em casa. O outro é o chaveiro me ensinando. Eu estava ou não estava trabalhando? Ali ele estava me ensinando, ajustando assim, ó. Você tem que ajustar para cá o miolo, porque se ficar muito para fora, você não vai conseguir, vai travar para você abrir. Se você colocar muito para dentro, vai travar. E aí, queridos, para finalizar, eu perguntei para ele, já estou concluindo, eu perguntei para ele, por que você está me ensinando? Ele falou para mim assim, talvez vai acontecer isso com você tarde da noite. Talvez você vai chegar, você vai ligar para um chaveiro, ele não vai te atender. Ninguém vai querer, vai ser um final de semana, ninguém vai querer ir lá te socorrer. E aí você vai aprender a fazer sozinho, para quando você precisar, você fazer. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco, queridos. É isso que Deus quer fazer com você, amém? Aquele homem representa o próprio Deus. Quando está travado, quando está trancado, chama o especialista, chama o chaveiro, chama aquele que tem todas as chaves, amém? Ele estava me ensinando a abrir portas emperradas, ele está te ensinando, ele vai te ensinar a abrir portas emperradas na sua vida. Aquele que está travado, aquele que está bloqueado, o Senhor vai te ensinar você a abrir, amém? Queridos, Jesus, Ele é o chaveiro, Ele tem todos os segredos, amém? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. O Senhor Jesus tem todas as chaves. Olha só o que diz Apocalipse 1:18. Se você não achou, pode acompanhar no texto. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Parem um pouquinho. Ele não está mais morto, amém? Ele está vivo. Essa é a revelação, o entendimento que eu preciso ter. Jesus vive, mas Ele precisa viver dentro de mim. Olha só o que Ele fala. Eu sou o que vive. Estive morto, mas vivo para todo sempre. E tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Jesus tem todas as chaves, amém? Ele quer entregar essas chaves na sua mão, mas é preciso ter maturidade e a revelação dEle no seu coração. Mais para frente, Apocalipse 3:7. Olha só o que diz Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve:
Isso diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Ele tem autoridade. O interessante é que quando em Mateus 28, não vamos abrir para ganhar tempo, em Mateus 28, quando Jesus, depois de ser ressurreto, ele encontra os discípulos, ele fala: toda a autoridade me foi dada. Ou seja, todas as chaves me foram dadas. É isso que o texto quer dizer, toda a autoridade, todas as chaves me foram dadas. Portanto, ide fazer discípulo. E aí sim, ele entrega essa autoridade para os discípulos. Aquilo que ele havia prometido lá para Pedro: eu te darei as chaves do reino. E em Mateus 28 ele cumpre isso, ele entrega as chaves do reino. Vamos abrir lá Mateus 28, já que a gente já estamos aqui, vamos abrir, né? Vamos ler esse texto, Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 diz assim, Mateus 28, versículo 18 diz: chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu tenho vos mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus, ele cumpre o que ele tinha falado para Pedro: eu te darei as chaves. Jesus diz: eu te darei as chaves. Quem é a igreja do Senhor aqui? Ele está te dando as chaves, amém? É preciso ter maturidade, queridos. E quais são as áreas fechadas da sua vida? O que está travado na sua vida? Será que é o seu casamento? Será que é a sua finança? Será que é a sua área profissional? Será que é o seu ministério? O que está travado? É tempo de deixar Deus revelar o chaveiro em nós, o Cristo em nós, aquele que tem todas as chaves, que tem toda a autoridade e quer nos passar, mas eu preciso deixar Deus revelá-lo no meu coração. Eu preciso deixar Cristo ser revelado em mim. Eu não posso apenas ficar num nível entusiasta. Eu preciso me envolver com Cristo, eu preciso deixar Ele ser revelado dentro de mim. Amém? Cadê o tecladista? É tempo de deixar Deus revelar Cristo, querido, no seu coração. É tempo da luz do Evangelho brilhar dentro do seu coração, do Cristo, do Messias ser revelado. É tempo de mudar de nível, de parar de ver Jesus apenas de forma religiosa. É preciso se envolver. Como eu disse, às vezes a gente está há tempos na igreja, mas ainda nós não tivemos uma revelação do Cristo em nós. E por isso que às vezes a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque ainda nós não tivemos uma entrega. Porque só para ter a revelação do Cristo é preciso ter uma entrega. E nessa noite nós vamos fazer isso, amém? Feche seus olhos. Toda a autoridade, toda a sabedoria o Senhor vai te dar, para que você abra as áreas fechadas da sua vida. O que está fechado na sua vida? O que está travado? O que está bloqueado? Fala para o Senhor isso. O Espírito Santo vai te mostrar agora o que está fechado na sua vida. Quais as portas que estão fechadas? Quais as portas? Mostra, Espírito Santo, para essas pessoas. Quais as áreas que estão travadas? Tu tens toda a autoridade, Jesus. Tu tens toda a autoridade, porque tu vencestes a morte. Toda a autoridade te foi dada e foi entregue. E essa autoridade o Senhor deu à sua igreja. Essas pessoas estão apresentando diante do Senhor as áreas fechadas na vida delas. Vai apresentando diante do Senhor. Vai apresentando diante dEle. Destrava o meu futuro. Sim. Me mostra quem eu sou e quem tu és. Sim, destrava o meu futuro. Destrava o meu futuro. Me mostra quem eu sou. Sim. E quem tu és. Ele vai destravar o seu futuro, a sua vida, as áreas fechadas na sua vida. Ele tem todas as chaves. A Ele foi entregue toda a autoridade. A autoridade fala de chaves. Ele tem todas as chaves das áreas fechadas Ele tem, está na mão dEle.
Ei! Define quem eu sou. E quem tu Destrava o meu futuro, define quem eu sou. E quem tu és, Destrava, Jesus. destrava. Destrava o meu futuro, define quem eu sou. E quem tu és em mim, Jesus. Pela fé agora se coloque de pé no seu lugar. E se você